nossa busca, né? É isso que Deus quer. E no passado foi luta. Ah, pastor, e Pedro e Paulo ficaram inimigos? Não. Não ficaram inimigos? Não, não ficaram inimigos, não. Porque, se você for ler Atos capítulo 10, Deus olhou lá de cima, eu tenho que dar um jeito em Pedro. Pedro é meu camarada, gente boa. Jesus lá do lado de Jesus, de Deus, né? Jesus não está à direita de Deus? Chegou lá, tem que dar um jeito em Pedro. Aí mandou Pedro ir, mandou Cornélio, que era um centurião romano, quer dizer, um gentio, não era judeu, e envia um anjo na casa de Cornélio, e Cornélio recebe aquele anjo, e o anjo chega para ele e fala com ele: ó, eu vi que você é um homem bom, um homem que dá esmola para os pobres, que você é uma pessoa, poxa, lidar bem com as pessoas, você é uma pessoa muito boa. Só que para ser salvo, você precisa aceitar Jesus. Então, por favor, vá em Jope procurar um homem chamado Simão Pedro. Ele vai te explicar o caminho da verdade. E nisso, Pedro não aceitava os gentios, só de aparência. Deixa Paulo pregar para os gentios. Aí aconteceu o quê? Os homens foram lá procurar Pedro lá em Jope. O Cornélio, foi a turma lá procurar. Quando chegaram, não foi nem Cornélio, foi a turma de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, um homem importante. Tinha bastante soldados a seu respeito, era um policial. E aí foi a turma lá chamar Pedro. Mas antes, Deus manda uma visão para Pedro. Pedro estava orando, de repente Deus manda uma visão de uns animais, tipo porco, animais assim, tipo, que eram considerados imundos na lei de Moisés, animais imundos pela lei de Moisés, que não podia comer. Desceu um lençol assim com todos esses animais. Aí chegou uma voz assim e falou assim: Paulo, Pedro, mata e come. Pedro: jamais eu vou comer, são coisas imundas, eu não vou me contaminar. Aí a voz falou assim: o que Deus purificou, o homem não pode contaminar. Aí Pedro ficou olhando, ele desceu de novo o lençol: você está com fome, rapaz, mata e come. Não vou comer essas coisas imundas, não sei o quê. O que Deus purificou, o homem não pode comer, que não tem problema. Desceu 3 vezes, igual o galo cantando lá. Aí ele ficou meio atento: que visão foi essa que eu tive? De repente Pedro estava lá, aí eu cheguei com a turma lá de Cornélio. Fui lá eu e a turma toda de Cornélio. Plim plom, plim plom, plim plom. Toquei campainha na cara de Pedro. Aí Pedro sai: o que houve? Nós viemos aqui porque Deus deu uma visão ao nosso patrão, o Cornélio, para você ir lá na casa dele pregar o evangelho para ele, que ele precisa. Ele teve um anjo do Senhor apareceu, uma visão e tal, assim assado, falou que tinha que procurar você para você pregar o evangelho. Aí Pedro: espera um minutinho. Pedro foi lá para dentro, né, comeu um pedaço de pão com manteiga, olhou para o alto e falou: já entendi a visão. O que Deus purificou, o homem não contamina. O que Deus purificou, o homem não contamina. Aí ele atinou: já sei, os gentios não são impuros, eu posso pregar o evangelho para ele. Alguma coisa está dando interferência. Aí o evangelho, algum microfone ligado, amor? Ligou algum microfone, não, amor? Aí o que aconteceu? Ele foi lá e falou assim: eu vou com vocês. Aí foi lá para a casa de Cornélio. Cornélio chamou os vizinhos, chamou parentes, chamou carne, chamou todo mundo. Ficou aquela turma toda. E Pedro, aí está em Atos capítulo 10, versículo 45. Pedro começou a pregar o evangelho, e levou mais um grupo de pessoas que eram judeus, tipo, para ser testemunha. Pregou o evangelho lá, todo mundo aceitou Jesus, todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Pedro, quando olhou aquilo, falou: meu Deus, os gentios foram batizados igual a gente no Pentecoste. Os gentios não podem aceitar Jesus, do mesmo jeito eles têm o Espírito Santo que nem eu, e tal, e tal, e tal. Aí Pedro se convenceu. Agora, você vai abrir a sua Bíblia, para a gente encerrar, em 2 Pedro,
capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. Versículo 15. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Acharam? Diz assim: e considerem a longanimidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que Deus lhe deu, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas, inclusive a de Gálatas, as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Amém, queridos? Entenderam? O que aconteceu aqui? Aconteceu que o próprio Pedro, escrevendo a carta, disse que as cartas de Paulo são perfeitas, corretíssimas. Inclusive, eu botei aqui negócio, inclusive a de Gálatas, não está na tua Bíblia, só está na minha Bíblia. Na Bíblia não, está na minha cabecinha. Porque ele falou todas as cartas, então incluiu a carta de Gálatas. Então ele reconhece que ele estava errado, que ele não tinha que circuncidar ninguém, se fosse gentio, e que ele era companheiro de Paulo também, pregava a mesma coisa que Paulo. Amém, queridos? Glória a Deus.